Então vamos à aula número 1 de Direito Constitucional. Sou jurista? Não. Sou advogado? Não. Já estou em direito? Não. Mas, mesmo eu sendo um leigo, consigo provar que o Moraes julgou de forma inadequada e que esse julgamento é um julgamento político, não jurídico. Vou apresentar dois fatores que anulam esse julgamento, essa palhaçada, desde a teoria da árvore com os frutos envenenados à prática da lei. Por que esse processo é totalmente irregular? Vou apresentar essas duas provas aqui, inclusive as defesas apresentaram essas provas, mas Moraes cagou para isso, porque para ele tanto faz, ele queria condenar Bolsonaro a qualquer custo mesmo. Mas eu vou mostrar para vocês como até uma pessoa, até um leigo, nada na parte do direito, consegue identificar essas incongruências. O que mostra que é um processo político e não jurídico. Então vamos começar. Olhando o Google, eu perguntei: um juiz pode usar provas fora dos autos? E o Google respondeu: não. Em regra, o juiz não pode usar provas que não estejam nos autos do processo, pois isso viola o princípio da fundamentação das decisões e o direito à ampla defesa. Uma coisa que o Fux apontou. E que a esquerda, não, a peruca do Fux, o Fux é idiota, que tá. Beleza, pode falar a mão do Fux, mas ele apontou isso. Exceto em caso chamada prova emprestada. O que é prova emprestada? Se, por exemplo, tem uma prova que foi usada em outro processo e que se encaixa no processo que está sendo julgado, ambas as partes podem requisitar o uso daquela prova de outro processo. Ambas as partes, a acusação de acordo com a defesa. Isso é chamado devido processo legal. Ah, mas o Moraes pode dizer, o Moraes não usou prova fora dos autos. Não. Isso é mentira. É para que entregasse e financiasse a operação Copa 2022. Não há nenhuma dúvida de que houve a reunião. Todos concordam que houve a reunião. Há alegações de que foram tirar foto ou simplesmente conhecer Walter Braga Neto. Não é muito comum no sistema militar, num dia qualquer, alguém, militares de patente inferior, dizer: eu quero tirar uma foto com o general. Mas é a alegação do general. Essa foto veio aos autos? Não veio aos autos. A foto se perdeu no zap, de um zap para o outro. Agora, há troca de mensagens sobre novidade e vibração. Esse é o primeiro argumento. A prova se perdeu no zap. Nossa! Se perdeu no zap. Não sei onde está essa prova, mas estou usando. Estou usando e vou usar ela como fundamentação jurídica para o meu voto. O próprio Flávio Dino, sem querer, implodiu a defesa do Moraes. E tá aí. Essa é uma das provas. Então essa foi a primeira fundamentação. Juiz não pode usar provas que não sejam dentro dos autos. Isso gera nulidade do processo. Nulidade do processo. O processo é nulo. De pleno direito. E eu não sou jurista. Tá? Outro ponto, tá? Muito importante. Rolando aqui, eu li. O juiz pode produzir provas ou ser um mero espectador? O que é esse ponto aqui, tá? Vocês ouviram aquele termo samambaia jurídica que o Moraes usou, né? O juiz pode produzir provas? Não. Não pode. Inicialmente, imperosa, se faz a transição do artigo 156 do Código de Processo Penal, já que o mesmo dispõe sobre posição probatória ex officio por parte do magistrado. O artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, mas o juiz poderá, no curso de instruções,
ou antes de proferir sentença, determinar de ofício diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. Diligências. Se você tiver uma dúvida, ele pode pedir que haja, por parte da Polícia Federal, ou o que for, diligências para se esclarecer pontos. Tá? Nota-se, portanto, que a segunda parte do dispositivo confere ao magistrado a faculdade de determinar diligências de ofícios que, dentro de seu poder discricionário, entenda necessários para dirimir eventual ponto controverso, que porventura influencie no desfecho da lide penal. Ocorre que, após a promulgação da Constituição de 88, o Poder Judiciário brasileiro passou a adotar o sistema acusatório. Neste mesmo pensamento e adiapação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 5104, julgado por quê? Pelo Barroso, tá? Entendeu que o sistema processual brasileiro é o acusatório. A Constituição de 88 fez uma opção inequívoca pelo sistema penal acusatório. Disso ocorre uma separação rígida. De um lado, as tarefas de investigar e acusar, e de outra, a função propriamente jurisdicional, além de preservar a imparcialidade do judiciário. Essa separação promove a paridade de armas entre acusação e defesa, em harmonia com os princípios da isonomia e do devido processo legal. Ou seja, o Ministério Público vai lá e acusa. Ele é o acusador. Ou alguém acusa um crime. Vamos investigar esse crime. O juiz, dentro do sistema acusatório, vai receber essas acusações. O processo vai analisar as provas. E se precisar, ele manda uma diligência para poder investigar se aquilo é de fato verdade. Não é só acusar. Né? Principalmente quando um processo não tem, quando ele carece de provas. Então, aí que vem um ponto que a defesa disse. Inclusive, o Fux disse, por que houve o cerceamento de defesa? Aí o Moraes, não, mas o juiz não pode ser uma samambaia política, jurídica. Né? A acusação fez 50, 60 perguntas para os réus. E o Moraes fez mais de 300 perguntas. Além do que, boa parte das provas utilizadas nesse processo foi de inquéritos que ele determinou, de ofício. Inquérito das fake news, inquérito das milícias digitais. Boa parte desses 80, 70 terabytes não foi trazido pela Polícia Federal depois do golpe, suposto tentativa de golpe do 8 de janeiro. Foi trazido muito antes por esses processos que iniciaram em 2021. O processo das fake news está há mais de 8 anos sendo julgado. Julgado não. Não é nem processo. É ofício, é de ofício. É um inquérito. Inquérito há mais de 8 anos. Na justiça não, nas mãos do Moraes. E ele usou provas desse inquérito. Tudo agora que eles condenaram o Bolsonaro é capaz deles encerrar esses inquéritos. Ou não. Ou nunca mais vai ser encerrado, porque está na mão do Moraes. Continuando a argumentação jurídica. Ainda sobre o tema, Nuke define o sistema acusatório falando que possui nítida separação entre o órgão de acusação, PGR, por exemplo, e o julgador Moraes. A liberdade de acusação, reconhecido o direito ao ofendido e a contestação, predomina a liberdade de defesa e a isonomia entre as partes do processo. Vigora a publicidade do procedimento. O contraditório está presente. Existe a possibilidade de a recusa do julgador a livre sistema de produção de provas. Predomina a maior participação popular na justiça penal, a liberdade do réu e a regra. O juiz pode produzir provas dessa forma no sistema acusatório. O juiz fica vedado buscar a prova.
Ou seja, todas aquelas provas que ele usou, além das as provas fora dos autos e as provas que ele conseguiu via inquérito das fake news e milícias digitais, seja para beneficiar a defesa ou a acusação, não podendo interferir na luta das partes na procura da verdade, conveniente ao seu interesse jurídico. Auri Lopes explicita que há fundamento do sistema acusatório de que a gestão das provas está nas mãos das partes, o juiz é mero espectador. De novo, a gestão das provas está nas mãos das partes e que o juiz é mero espectador. Podemos dizer assim que o juiz deve ficar inerte ou isso, só esperando analisando o que é demonstrado pelas partes durante a instrução criminal? Nas palavras de Geraldo Prado, o sistema acusatório caracteriza-se pela presença das partes distintas, contrapondo a acusação e defesa em igualdade de oposições, e ambas se sobrepondo ao juiz, de maneira equidistante e imparcial, a separação das fundações de acusar, defender e julgar. Então, o próprio Barroso julgou isso. Se o juiz pode ser uma samambaia política. E ele confirmou que o sistema jurídico brasileiro é acusatório. O juiz não pode produzir provas. Ele pode, como eu disse, liberar diligências para esclarecer fatos, mas não produzir provas. E o Moraes produziu provas e usou provas fora dos autos. Isso gera nulidade do processo, fruto da árvore envenenada, os frutos da árvore envenenada. Eu sou jurista, não sou. E eu vi isso. Qualquer um vê isso. Imagina quem é estudante. Quem é... Cara, o Moraes tem livros de direito escritos. E ele já deve ter escrito sobre isso. E não aplicou. Porque ele é inimigo do Bolsonaro. Simples. Continuando. Notícia da CNN. Moraes ficou ofendido. Samambaia jurídica. O ministro do STF rebateu a crítica do advogado-general Augusto Heleno, que foi fundamentado na lei. Vamos revisar. Artigo 156 do Código de Processo Penal. Que o demais magistrado teria feito perguntas demais durante sessões da delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid. Não cabe a nenhum advogado censurar o magistrado dizendo o número de perguntas que ele pode fazer ou deve fazer. Há argumentos jurídicos mais importantes que ficar contando o número de perguntas que o advogado fez, que o juiz fez. A ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica durante o processo não tem nenhuma ligação com o sistema acusatório. Ora, a ideia de que o juiz deve ser uma samambaia jurídica, quem disse que ele está sendo uma samambaia jurídica? Ninguém falou isso. E sim tem a ver com o sistema acusatório. Tudo tem a ver com o sistema acusatório. Porque o Moraes infringiu o artigo 56 do Código de Processo Penal. Está aqui. Artigo 56. Prova da alegação incumbirá quem a fizer. Ou seja, se tu acusa alguém de um crime, tu tem que provar. Não é o juiz que tem que provar. O sistema acusatório determina que, como diz o artigo 56, a prova da alegação incumbirá quem a fizer. Ou seja, vocês viram durante o julgamento do Bolsonaro que muitas vezes o Moraes justificou o processo usando provas e mostrando vídeo no telão, cara. Olha, ele cometeu crime, aqui é o vídeo, ó. E ele está acusando, ele não pode acusar, ele é o juiz, ele tinha que ser imparcial da história. Então, o Fux mostrou isso claramente. Não precisa nem de vídeo, não precisa de foto, conversa de zap, não precisa de nada disso. Apenas citou a jurisprudência, a lei, e mostrou todo o fundamento jurídico por cima.
Eu sou juiz, não sou. Mas eu acabei de provar. Então esse processo é nulo de pleno direito. Deveria sim ser anulado urgentemente. Mas não vai. Porque é um processo político e não jurídico. Só esses dois pontos. Existe um monte de coisa, além disso, que inviabiliza esse processo. Mas, vai adiantar? Não vai. Vou recorrer aqui. As órgãos internacionais vão dizer que é infringindo a soberania nacional. Ao Trump, vão dizer que o Trump é amigo do Bolsonaro. E o Moraes não é inimigo do Bolsonaro? Amigo do Bolsonaro que ele não é. Justamente que o Bolsonaro falou coisas que o STF não gostou. Esse é o ponto. Bom, então esse é o ponto que eu queria mostrar. Existe fundamentação jurídica, e muito, de que esse processo é político, não jurídico.